Oi, amigos, tudo bem? Tô aqui de novo. Para quem tá chegando agora por esse vídeo aqui no canal, isso é uma série de vídeos que a gente está fazendo desse livro, Conduta Espírita. É um livro que foi escrito por Valdo Vieira, ele foi psicografado por Valdo Vieira e ditado pelo Espírito André Luiz. Vocês encontram ele na nossa livraria virtual, que o link tá aqui embaixo. Hoje a gente vai ler o capítulo 3, do dirigente das reuniões doutrinárias. Ser atencioso, sereno e compreensivo no trato com enfermos encarnados e desencarnados, aliando humildade e energia, tanto quanto respeito e disciplina na consecução das próprias tarefas. Somente a forja do bom exemplo plasma a autoridade moral. Tá vendo como isso é importante? Não adianta nada a gente chegar ali, falar o que a gente tiver que falar, o que a gente acha que é certo, mas é que a gente não faz. Se a gente virar as costas dali e agir de outra forma, a gente não vai ter autoridade moral para falar isso. Vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, porque principalmente os desencarnados que estão ali, nos conhecem muito além do que a gente imagina. Então, orai e vigiai sempre. Oração e vigilância. Seguir os exemplos de Jesus, andar como Jesus andava. Observar rigorosamente o horário das sessões, com atenção e assiduidade, fugindo de realizar sessões mediúnicas inopinadamente, por simples curiosidade ou ainda para atender a solicitação sem objetivo justo. Ordem mantida, rendimento avançado. Em favor de si mesmo e dos corações que se associam à experiência, não se deixar conduzir por excessiva credulidade no trabalho direcional, nem alimentar igualmente qualquer prevenção contra pessoas ou assuntos. Quem se demora na margem sofre atrasos no caminho, ou seja, nada de fofoquinha, nada de assunto que não é edificante. Alguém chegou, algum amigo chegou, a gente não precisa ser grosseiro, a gente muda de assunto, a gente fala, não, tudo bem, te entendo, depois a gente vai conversar sobre isso. É o tempo que o amigo vai ter para repensar o que ele ia falar. Vigilância. Interdizer a participação de portadores de mediunidade em desequilíbrio nas tarefas sistematizadas de assistência mediúnica, ajudando-o discretamente no reajuste. Um doente médium não pode ser um médium sadio. Então, ou seja, se a gente está com desequilíbrio emocional, desequilíbrio psicológico e desequilíbrio também no corpo físico, em algum sentido, a gente não consegue ser um médium sadio. A gente não vai conseguir desenvolver a tarefa da maneira que ela deveria ser desenvolvida. Então, sempre clareza, sempre sinceridade com os nossos coordenadores. Olha, eu não estou bem hoje, eu passei por uma situação em casa, tive um desentendimento um pouco desequilibrado, não vou ter como. É melhor a sinceridade do que atrapalhar um trabalho sério. Colaborar para que se não criem situações constrangedoras para qualquer assistente, seja ele médium, enfermo ou acompanhante, procurando a paz de todos em todas as circunstâncias. O proveito de uma sessão é fruto da paz naqueles que a integram. Isso é caridade, né, gente? Isso é caridade. Impedir sem alarde a presença de pessoas alcoolizadas ou excessivamente agitadas nas assembleias doutrinárias, executando-se nas tarefas programadas para tais casos. A caridade não dispensa a prudência. Então, a gente deve ser caridoso, mas a gente precisa de prudência, né? Cuidado. Se a pessoa está alcoolizada, aquele ali não é o local para ela ficar. A gente vai chamar com carinho, vai levar, vai conversar, vai orientar, vai falar que é bem-vindo em outro momento, sem beber, né? Esclarecer com bondade quantos se apresentem sob exaltação religiosa ou com excessivo zelo pela própria doutrina espírita, afeição de fronteiriços do fanatismo. O conselho fraterno existe como necessidade mútua. Desaprovar o emprego de rituais, imagens ou símbolos de qualquer natureza nas sessões, assegurando a pureza e a simplicidade da prática do espiritismo. Mais vale um sentimento puro que centenas de manifestações exteriores. Rejeitar sempre
a condição simultânea de dirigente e médium psicofônico, por não poder, desse modo, atender condignamente nem a um nem a outro encargo, ou seja, fazer o que nos cabe, o que dá para fazer, não tentar abraçar o mundo com as nossas pernas. Em qualquer atividade, a disciplina sedimenta o êxito. Então, disciplina, 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 porque a gente só vai conseguir chegar onde a gente quer se a gente tiver disciplina, se a gente respeitar horários, se a gente respeitar as regras. Disciplina, disciplina. É simples. Fugir de julgar-se superior somente por estar na cabina de comando não é a posição que exalta o trabalhador, mas sim o comportamento moral com que se conduz dentro dela. Gente, estar diretor, estar coordenador, a gente é espírita e mais do que ninguém. Fugir de julgar-se superior somente por estar na cabina de comando não é a posição que exalta o trabalhador, mas sim o comportamento moral com que se conduz dentro dela. Nós, mais do que ninguém, sabemos que ninguém é nada, né? A gente só está em determinada posição, ninguém é nada. Estamos em determinada posição, amanhã estaremos em outra, depois de amanhã em outra, e assim vai. Então, não adianta orgulho, não adianta vaidade, nada disso, só vai atrasar a nossa caminhada. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo, Colossenses, capítulo 2, versículo 17. Por hoje é só, amigos. Fiquem com Deus.